Oi, pessoal, bom dia. Então, eu tô aqui com a minha amiga Ângela, né? Eu já fiz uns vídeos aí da casa dela, da piscina, da filhinha dela. Agora eu estou com ela aqui. E aí eu quero que ela, né? Eu vou perguntar para ela é, como que ela chegou aqui na América, desde a vida dela no Brasil até a chegada dela na América e ela já escreveu 2 livros, está escrevendo um livro para criança, já escreveu um. Oi, Ângela. Então, Ângela, fala aí pra gente como que era a tua vida no Brasil e quando que você começou a ter ideia de vir para a América e quais eram os teus planos? Eu me apaixonei pelos Estados Unidos, não exatamente pelos Estados Unidos, mas eu queria ter uma experiência fora do país já desde jovem, porque quando eu tinha uns 12 anos eu me mudei para casa da minha avó, eu era muito tímida e eu comecei a ler aqueles romancinhos de bolso, aqueles Bianca, Júlia, Sabrina, e lá falava muito das estações, de gente que pegava o avião para ir em encontros, em trabalhos. Então eu fiquei muito curiosa, porque a gente não tem essa marcação das estações no Brasil. Parece que é um verão eterno, o que tem o seu lado maravilhoso, mas eu tinha curiosidade, eu queria conhecer neve, folhas caindo, aquelas paisagens que ficam todas laranja. Então quando eu tinha 12 anos, isso entrou fundo no meu coração por conta desses livros que eu lia, né? Então essa é a importância de ler. A leitura, ela pode mudar a sua trajetória de vida, né? E quando eu tinha 25 anos, eu apliquei para um programa de au pair, porque eu gostaria de ter vindo. Eu fiz faculdade de tradução no Brasil, fui colocada, eu acho que foi a Deus, nessa faculdade mesmo de tradução e interpretação do NASP. Acho que eu fui a pior aluna da sala, porque eu era a única que não sabia falar inglês. Eu entrei lá para aprender, então todo mundo estava lá para aperfeiçoar o inglês e eu estava lá no hi, how are you? I am, né? Então todo mundo aperfeiçoando e eu lá no básico mesmo. E, e foi isso, mas eu lembro que teve uma aula lá, foi tradução de poesia de Shakespeare, que era um inglês arcaico, e a professora deu como desafio traduzir o poema. Aí naquela aula eu fui a única que conseguiu traduzir Shakespeare e montar a versão do poema em português. E daí todo mundo veio me perguntar como que eu fazia aquilo, e eu tive que explicar porque eu escrevia poesia. Aos 16 anos eu tinha publicado um livro de poesia no Brasil, então era a linguagem que eu estava acostumada. Então, pela primeira vez, eu passei vergonha na faculdade inteira, né, na sala, fiz as piores traduções do mundo, eu consegui ensinar alguma coisa para alguém, né, nessa aula de tradução poética. Foi muito engraçado. E daí eu gostaria de fazer alguma coisa com o meu diploma. Terminei a faculdade, claro que fazendo a faculdade, depois de 4 anos, meu inglês ainda não era bom, porque a faculdade era mista. Eu não era carga horária 100% inglês desde que pisava lá. Então, os 4 anos não foram 4 anos de inglês todos os dias, não foi assim que funcionou. Mas eu queria sair do Brasil para poder validar meu diploma. E até na época eu tive um sonho com Deus, e Deus nesse sonho me falava que ia me levar para uma nova vida e que ia me ensinar muita coisa, e de um jeito assim que tinha umas figuras de linguagem que ele usou, mas eu vi o cumprimento desse sonho que ele me deu. Quando eu tinha 24 anos, ele falou: eu vou te levar para um lugar para isso, e você vai ter que... Você vai ser... Nesse lugar você vai ser pobre, analfabeto. E eu falei: nossa, mas então eu vou precisar da ajuda de muita gente, né? Ele falou: sim. Eu falei: já sei o que o senhor quer de mim. Deus no sonho perguntou para mim o quê? Eu falei: se eu vou precisar da ajuda de muita gente nesse lugar, o senhor quer que eu aprenda a ter humildade, não é? E Deus falou: exatamente. E uma única qualidade como essa, o ser humano às vezes passa a vida inteira buscando e nunca alcança. Então eu vim para cá, 6 meses depois desse sonho eu estava nos Estados Unidos. E realmente a gente chega aqui, a gente é analfabeto, a
comparado com eles aqui, a gente é o pretinho, né? Igual no sonho me apresentava, porque sofre preconceito, né? E Deus me mostrou tudo isso através das figuras. O sonho, ele foi um pouco mais comprido, Deus me explicou mais coisas que eu vi acontecendo com o tempo. Mas daí eu vim aqui para os Estados Unidos, era o sonho, e acabei vindo aqui no estado de Connecticut. Primeiro fui para Chicago, depois fui lá para o sul dos Estados Unidos, a Flórida, onde é um eterno verão também, praticamente. Mas logo depois eu estava aqui em Connecticut. E aqui em Connecticut, ele é um dos estados que realmente as estações são muito marcadas. Então eu olho, cada vez que eu vejo as folhas todas laranjas, né? E depois as árvores totalmente sem folhas e neve. Eu lembro do desejo no meu coração que Deus realizou. Né? Foi colocado lá quando eu tinha 12 anos de idade. E Deus mostrou, realizou e me trouxe para o lugar certo. Porque quando foi para comprar passagem, decidir destinos, eu não decidi. Quem decidiu foi a mão de Deus e tudo foi acontecendo. E eu estou aqui onde o meu coração queria. Então isso é muito interessante. E com relação à escrita, eu cheguei aqui... eu estou falando demais? Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, pode falar, porque é isso mesmo. Eu sei que... Depois, se você precisar fazer pergunta, eu faço. Mas no momento, vai falando isso mesmo. Ok. E daí, assim, com relação à escrita, eu gostava de escrever, mas não sabia muito o que fazer com a escrita. Eu tinha escrito peças teatrais musicais, que a meu ver eram como Broadway. Eu tinha as músicas prontas na minha cabeça, as letras, os diálogos, tudo. Estão escritas. Uma era de Jó, outra era sobre Jonas, e a outra sobre Nabucodonosor, o rei da Bíblia. Que viram praticamente um animal, né? Bom, só porque você, na verdade, você veio se converter, nós somos evangélicas, né? Quem segue o meu canal sabe disso. Mas você, no Brasil, você não era convertida, e aí você já teve esse sonho que você já entendeu que era Deus, mas qual era a tua religião no Brasil? Então, no Brasil, quando criança, minha família se envolveu com o Centro Espírita Kardecista. Aí depois, mas todo mundo lá era católico. Eu fiz primeira comunhão, fiz a crisma, fui batizado na igreja católica. Só que aí, quando eu fiz 18 anos e tinha que procurar uma faculdade, a minha chefe pegou e me fez ir na faculdade adventista, em Engenheiro Coelho. E lá nessa faculdade eu era obrigada, porque era parte do currículo deles, que eu tivesse aula de religião. E eu briguei, porque eu não queria de jeito nenhum ter aula de religião, e falava que não era certo, imagina, porque eu não era da mesma crença deles, era um absurdo, e briguei, fiz um fuala na escola, porque eu não queria ter essa aula. Só que daí a diretora olhou para mim e falou: tudo bem, você não quer ver aula de religião, então não tem como você se formar aqui, porque a parte acadêmica é requisito, entendeu? Então assim, ou você desiste da faculdade inteira ou você vai ter que assistir aula de religião. E daí, você tinha 18 anos? 18 anos. E daí eu com uma tromba desse tamanho fui assistir aula de religião. Só que quando eu entro para ter aula de religião, na época eu tinha aula com o professor pastor Rodrigo Silva, né, que hoje faz excursões para Jerusalém, né? Então assim, ele tem um conhecimento, e o Espírito Santo falava através daquele homem. Entendeu? Então assim, eu tinha um coração que precisava ser amolecido. Mas eu tinha curiosidade real pela palavra de Deus. Eu buscava a verdade, embora eu achasse que eu sabia a verdade, mas eu buscava. Então quando eu ouvi uma verdade que era melhor do que a minha, eu não tinha problema nenhum em substituir. E eu creio que na vida, quando a gente quer crescer, a gente tem que ser assim, né? Eu sempre estou disposta a ouvir o que você tem que falar. Então, se o que você me diz faz mais sentido, né? Só que a minha base é a bíblica, faz sentido diante da Bíblia, então eu aceito. E lá, nessa faculdade, eu aprendi o seguinte: a ter um respeito pela Bíblia, a ver a Bíblia como a palavra inerrante de Deus. E eu também, antes, eu sonhava em frequentar ir para a USP. Na época, a USP não era como está agora, tão deteriorada.
mas ela era o sonho de consumo das pessoas. E quando eu entrei nessa faculdade, sem saber nem o que eu estava fazendo lá, um professor, por exemplo, que dava aula de religião para mim, ele era um arqueólogo, antropólogo, e ele tinha desistido da cadeira dele na USP, porque os valores dele, cristãos, e o que ele cria, ele não podia ensinar, mesmo crendo, depois de ter estudado, porque na visão dele aquilo não contradizia a Bíblia, mas ele não podia falar, porque não era aceito no currículo. Então ele decidiu abandonar a carreira dele e ir para essa faculdade, que era menor, mas onde ele poderia falar o que, como antropólogo, arqueólogo, ele realmente cria. Entendeu? Então eu falei, uau! Né? Então eu fiquei muito feliz, e depois disso as aulas de religião eram as aulas que eu mais gostava. Me senti uma patife com tudo, né? Com tudo isso, a gente, igual no sonho Deus falou que eu precisava aprender a ter humildade, realmente precisava mesmo, mas começou aí. E a faculdade adventista, embora eu não seja adventista hoje, ela me ensinou um respeito muito grande à palavra de Deus. Os meus professores foram excelentes, eu tive muitas pessoas, modelos, que eu posso seguir o modelo de vida. Então, aí depois eu cheguei aqui, me casei rapidinho. Conheci meu marido pela internet, no mesmo dia ele pediu em casamento, e 2 semanas depois ele foi me visitar na Flórida, 2 semanas depois eu subi aqui para Connecticut, nos casamos e estamos juntos até hoje. Amém. Agora em agosto, dia 22, fará 19 anos de casamento. Uau. E eu me converti, eu me tornei evangélica, nos papéis, tudo, né? Sacramentado, igual dizem, depois de 1 ano na igreja dele. E o segredo de eu ter ido para a igreja dele é o seguinte: Deus usou também, Deus me conhecia, sabia do meu gênio. Então meu marido falou assim, ele falou, eu sou crente. Eu falei, ok. Eu já estava assim, toda armada, falando, se pegar e falar que eu tenho que fazer uma coisa, eu vou falar para ele cuidar da vida dele. Né? Já sai voando daqui, porque eu não quero ser forçada nada. Mas ele pegou, virou para mim, até estava meio desviado, isso até que funcionou pro propósito de Deus, né? Ele falou, eu sou crente, né? Mas assim, eu vou na igreja. Se você quiser ir, você vai. Se não quiser, você não vai, né? Você faz o que você quiser da sua vida. Aí quando ele falou isso para mim, eu falei, não, eu vou. Se falasse que tinha que ir, você ia falar que não. Se falasse que eu tinha que ir, eu falava que não, eu não ia e pronto. Era o gênio, né? Ainda mais nessa idade, dos 18 aos 20, né? Deus que dê paciência pra gente, né? Com os jovens, porque a gente já foi jovem. Sim. E eu fui, e a palavra me cativou. Realmente, eu sentia que Deus falava comigo em cada culto, em cada pregação. E era o Deus que eu tinha conhecido na igreja adventista, embora tivesse uma outra denominação, né? Ali a Assembleia de Deus, mas é o mesmo Deus, a mesma Bíblia. Lógico. E Deus falava comigo, e foi um lugar onde eu me senti em casa. Amém. E daí hoje eu acho que eu sempre fui, crente, né? Sempre criei em Deus, em Jesus, mas eu não sabia. E claro que na caminhada Deus vai polindo a gente, vai endireitando os caminhos, vai mudando o caráter, e é isso, esse foi o processo de conversão. Agora, quando você começou a escrever, que aí você estava falando de que você começou a escrever, mas quando você começou a escrever, foi antes ou depois de você ter ido para a igreja? Não, quando eu tinha 15 anos, já na escola, eu comecei a participar, 13 anos, eu comecei a participar de concursos de poesia, alguns eu ganhava, alguns eu recebia menção honrosa, mas daí todo mundo já começou a falar que eu era escritora da cidade. Sim, mas aí você... E daí eu publiquei um livro aos 16 anos, eu não era... isso eu não sabia. É um livro de poesias que chama Poesias, foi o meu primeiro livro publicado. Ele é poesia secular, e esse foi meu primeiro livro. Mas daí depois eu até escrevi um outro que ficou engavetado, coisas assim, escrevi 2 outros que ficaram engavetados, e não é grande coisa, eram livros, né, de uma adolescente, que eu queria que fosse muito bom, mas tinha as limitações lá daquele momento.
Aí eu chego aqui nos Estados Unidos e tinha escrito essas peças teatrais. Mas aí foi antes de você se converter? Não, aí eu me converti. Aí que você começou já me converti, daí eu escrevi essas peças bíblicas. Nós até participamos, fizemos um teatrinho todo, né? E essas peças, assim, elas eram grandes, eram Broadway, mas daí eu falei, Ângela, você não conhece ninguém para Broadway, você não tem um pé lá dentro, você não vai conseguir fazer nada. Então, por que você não faz algo menor? Aí eu desenvolvi um teatrinho pequeno, com luzes, efeitos, com puppets, fantoches de mão, algo que eu, talvez uma outra pessoa poderia fazer. E eu fiz uma pecinha muito pequenininha, onde uma burra falava, era baseado no livro de Números 22, a história de Balaão, onde um burrinho repreende o profeta de Deus. E fiz as musiquinhas dessa peça, ficou bem bonitinho o cenário. Eu mesmo pintei a mão e fiz para mudar o cenário, luzes e tal, tudo manual. O teatro ele era desse tamanho, tipo 1,40 m por 1 metro. A tela, né? Ficou muito que bom. Fechava, abria e tal. Era um mini teatro para carregar para os lugares. Mas aí eu não estava feliz. Eu não estava feliz com esse teatro, porque eu falei, poxa, eu fiz peças, escrevi coisas tão melhores. Né? E agora eu escrevo um negócio, né? Então, para mim era tão bobinho, uma burrinha falando de autoestima, né? Eu falei, escrevi uns musicais tão bonitos aí, não deu nada, e tava meio feliz com aquele negócio. Eu fui trabalhar no dia seguinte e falei para a filha do meu patrão, falei, parabéns, feliz aniversário. E ela olhou para minha cara assim, e eu não entendi porque ela estava olhando para mim assim. E daí depois eu percebi que eu tinha falado feliz aniversário para ela no dia 6, mas não era dia 6, era mês 6, o aniversário dela. Porque aqui nos Estados Unidos o mês vem antes do dia. Você não fala 30 de outubro, você fala outubro 30. Então eu confundi, dei feliz aniversário para ela no dia errado, né? Aí fui no banco depois, e aqui no banco as portas está escrito push. Aí eu puxava. E trancada lá fora do banco, porque push é o contrário, que push é empurrar. Né? E assim, eu tava 7 anos. Como é que é mesmo? Pull. Pull, quer dizer, pra... Pull é empurrar. Só que assim, eu tava bravo comigo. Aí eu entrei no meu carro para ir embora para casa. E assim, pensando nessa peça de criança e bravo comigo, por ter ficado trancada no banco com a porta aberta, né? Puxando a porta que era para empurrar. E chateada de ter falado feliz aniversário de errado. E eu falei para mim, poxa vida, Ângela, faz 7 anos que você está nesse país, você ainda faz essas coisas, esses erros assim, tão primários, né? E daí dentro do carro, Deus falou para mim, é por isso que você escreve para criança. O quê? Falei assim, como? Que uma coisa tem a ver com outra? Aí a voz do meu carro falou assim, porque você não tem dúvida que push aqui é empurre. Você não tem dúvida. Você não tem dúvida que aqui, nos Estados Unidos, o mês vem antes do ano. Mas quando você precisa agir, você age pelo que você aprendeu primeiro. Então é por isso que você escreve para criança. Vamos formar um exército de crianças que conhecem a minha palavra de coração, né? Então aí eu comecei a chorar no carro. E aquela pecinha lá que eu tinha escrito, que era tão bobinha, era para criança, eu falei, virou para mim algo importante. Eu comecei a entender. E Deus começou a trabalhar comigo essa questão da escrita, porque eu falava, nossa, mas eu queria fazer alguma coisa útil para Deus. E eu achava, escrever, né? Qual é a utilidade, né, de escrever assim no geral? Tem muita gente que escreve muita coisa muito interessante, mas eu não via assim. Eu falava, um médico salva vidas, né? Um advogado ajuda, né? Um governante lidera. E eu assim, o que um escritor faz? E na época, desculpa, mas era desmerecer realmente toda a classe de escritores da qual eu estava entrando nela. Mas era assim que eu via, e eu tinha no coração que eu queria fazer algo útil para Deus, e eu não via como eu poderia fazer nada de útil através da escrita.
Só que Deus começou a trabalhar com isso. E daí também, quando eu chego aqui, uma coisa importante que a gente nunca sabe o dia que Deus vai falar com a gente e vai mudar uma perspectiva, né? Então, no fim de semana comum, eu fui visitar um museu, que é 1 hora aqui de casa, do Mark Twain e da Harriet, esqueci o nome. Harriet é uma escritora aqui, né, que foi conhecida na época da escravidão. E daí, fazendo o tour por esse museu, eles me falaram que essa mulher, ela ajudou muito com a abolição da escravatura aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela começou na época a escrever ficções, e nas ficções ela retratava os negros aqui como pessoas inteligentes, como pessoas dóceis e como pessoas sábias. Então ela começou, e os livros dela começaram a ser lidos na sociedade da época, e eles começaram a mudar a mentalidade da sociedade da época com relação ao negro. Porque eles achavam que negro não tinha alma, que negro não sabia nada, que negro não podia aprender nada. Negro era visto assim, na época da escravatura, como um animal, os negros. E ela começou nos livros dela, que eram de ficção, eram romances, assim, ela começou a retratar, não, como pessoas inteligentes, e aquilo começou a mudar o coração das pessoas. Então, naquele minuto, naquele museu, lá Deus falou para mim, você tá vendo? Você tá vendo o que a escrita faz? Né? E houve uma ministração muito grande, e ao longo do tempo, Deus foi falando para mim da importância da palavra. E Deus fala comigo até hoje, né? E Ele fala para todo mundo até hoje. No Evangelho de João a gente tem, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o mundo inteiro foi construído pela palavra. Até Deus fala da importância das palavras. Jesus fala, as minhas palavras são espírito. Então, quando você está lendo a Bíblia, o Espírito de Deus está entrando dentro de você. Né? Só que ao mesmo tempo a gente tem que estar ciente que palavras são espírito. Então, do outro lado também são. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê, com o que a gente ouve, com o que a gente vê. Porque do mesmo modo como as palavras de Deus entram na gente e são espírito, outras palavras também entram. Então eu vi que há uma responsabilidade muito grande com relação à escrita, e Deus colocou esse último livro aqui no meu coração e eu estou trabalhando. Ele se chama Jornada da Salvação. É um livro cheio de bichinhos e tal, mas está virando uma novela, né? Cheia de caravanas e tal. E eu estou gostando bastante. E eu dormi pensando, né, num tema, começando a escrever um livro. Aí depois o livro travou, aí daí eu falei, o que eu faço, Deus? Eu falei, eu não quero que sejam palavras minhas nesse livro, eu quero que o Senhor fale com as crianças, porque o convite foi seu, né? Eu aceitei, mas eu não quero escrever do meu coração, tem que ser do seu. O que o Senhor quer ensinar para essas crianças? Então daí Deus fala, você está vendo o livro como uma história, um roteiro, agora você começa a ver como uma pregação. Então, cada capítulo é uma pregação para a criança, né? E os valores, assim, que você vai ensinar, que você quer ensinar. E tem capítulos lá, realmente, que eles parecem uma pregação. São capítulos escritos, assim, para criança, mas, de repente, eles estão falando de temas muito profundos, né? Por exemplo, um bichinho que estava muito amarrado às coisas assim do mundo, e um companheiro tinha escolhido ele para viajar e deixado todos os outros. Então fala do jugo desigual, quando você se une a uma pessoa que não tem Deus no coração, uma pessoa completamente diferente de você, que de repente vai atrasar a sua jornada, né? E daí um dos versículos bíblicos para apoiar esse capítulo, lá no final desse capítulo, quando a historinha se fecha, por exemplo, no livro de Crônicas dos Reis de Israel, também no livro de Reis, tem uma passagem que menciona, desculpa, não lembro o capítulo agora, mas está escrito no meu livro. Aí conta que um rei ímpio fez uma aliança com um rei justo diante de Deus, e que eles fizeram uma aliança para construir navios. Só que por conta do rei ser ímpio, Deus não permitiu que nenhum desses navios flutuasse. Todos os navios afundaram, né? Porque foi uma sociedade mal feita. Então esse livro que veio, né, do coração de Deus para as crianças, para formar esse exército que Ele quer, está em processo. Creio que em 2 meses eu termino a parte escrita e a ilustração.
Talvez demore ainda mais um mês, mas sai esse ano em nome de Jesus, para honra e glória de Deus e para que seja um espírito de vida na vida das crianças que lerem, das famílias, porque a gente está precisando do Espírito de Deus, né? As coisas aí fora estão muito feias, precisamos de valores, resgatar valores, não precisa nem ser valores só de Deus, valores morais mesmo, o compromisso, a palavra, a responsabilidade, o não mentir, são valores de Deus, mas são valores não só são valores morais que a gente precisa, né? Sim. E é isso. Você não pensa de talvez fazer em português, de passar para o português, porque seria importante também esses livros serem usados no Brasil, né? Não, com certeza. A partir do momento que ele tiver em inglês, com a ajuda da inteligência artificial também, eu posso fazer bem rapidinho. Porque, basicamente, eles traduzem o livro em questão de minutos. E eu, daí, como tradutora, também eu posso acertar só alguns detalhes e fazer em português também. Porque seria legal, porque eu, por exemplo, estou pensando em ir para o Brasil, né? Então, eu poderia, né, levar nas igrejas e fazer, né, sugerir porque eu gosto de criança, né? Eu tenho essa coisa de querer trabalhar com criança. No momento eu não estou trabalhando, mas eu quero. E aí eu poderia levar, né, e para introduzir no Brasil, nas igrejas no Brasil, né? Seria ótimo. Né? Então né? Seria ótimo para ajudar realmente a... Claro, porque é uma coisa que a gente pode fazer, né? E eu viajo muito em São Paulo, né? Agora eu tenho estado mais em São Paulo. E minhas sobrinhas, né? Por exemplo, a minha sobrinha é professora de criança, né? Lá em Ribeirão Preto. E a filha dela vai casar em junho. Então, quer dizer, eu vou estar por lá, né? Que eu ainda não fui em Ribeirão, porque é muito quente, eu só vou no Brasil no verão. Mas em junho já está mais frio, eu vou estar lá. Então, minha sobrinha até pode, não sei se a escola permitiria, né? De repente, ela usar até o livro na escola, lendo para as crianças, né? Aí eu não sei como é que está no Brasil essa abertura, né? E espero que aqui as escolas também aceitem, né? De repente, quem sabe. Vamos sonhar alto, Ângela. Sim, né? E que Deus abençoe. Porque é projeto de Deus, Ele tem um caminho para isso. Dessa vez eu tenho certeza. Bom, gente, então, eu sei que a Ângela, ela tem que trabalhar. Eu te agradeço, Ângela. Depois a gente vai fazer mais entrevista. Mas pelo menos hoje ela me deu esse tempo para falar comigo. Ela tem uma vida bem corrida, ela tem uma filhinha de 6 anos, tem marido e tem trabalho. Então, obrigada por esse tempo que você dedicou aí pra gente, né, para informação e para as pessoas te conhecerem mais, e espero que mais pessoas até se interessem pelo livro, e quando eu for ao Brasil, se Deus quiser, ano que vem, eu leve o livro, já posso levar alguma coisa do livro e de repente já começar a trabalhar em cima disso. Amém. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Bye. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Bye, bye. Bye, bye. Ups.